No nosso primeiro encontro, eu fiz uma breve explanação sobre como será o curso, né? E, assim, pedi para que vocês começassem a estudar o mecanismo da mediunidade, o capítulo 1. Eu reconheço que esse livro do André Luiz, ele não é muito querido pelos espíritas, não. Poucos espíritas estudam o mecanismo da mediunidade. É um livro que exige bastante dedicação ao mesmo, exige pesquisas paralelas para entender o que André Luiz está falando, exige também de cada um de nós técnicas de estudo, né? E esse livro ele vai nos acompanhar por um bom tempo no curso, mas tem um propósito importante. Fazer com que nós possamos entender melhor o que é a mediunidade, como trabalhar com ela e como conseguir resultados com ela. Porque até então, o que nós viemos fazendo do primeiro, segundo, terceiro ano é o padrão que nós encontramos em todas as casas. O livro dos Espíritos. Oi, Eliana. A Eliana está chegando. Oi, Eliana. Desculpa o atraso, gente. Estava atrapalhada aqui. Fica tranquila, Eliana. O método é o mesmo, viu? Chegou atrasado, entra. Não fica com medo, não. Vai pegar pelo caminho, mas pega. O Wagner, que estou conhecendo. Oi, Lia. Quem mais você conhece? Bom, eu conheço o Antônio. A Paula. O Antônio. Conheço a Ivone. Ah lá, a Paula disse que não te conhece. Wagner. Quem mais? Acho que é só. A Lia, Carlos. Essa é a Eliana, ela já está conosco há um bom tempo. Lá em cima é a Lia, Maria José, que também está já conosco há uns 4 anos, estudando num outro grupo, e elas resolveram voltar para refazer esse primeiro período do GEP, que é o estudo com o André Luiz, né, o mecanismo da mediunidade, e também técnicas que nós vamos aplicar para desenvolver as percepções, a expansão perispiritual, técnicas de como se faz para se preparar para o trabalho em desdobramento na espiritualidade. Então, esse GEP terça-feira, ele faz isso. Ele vai dando subsídios, vai dando fundamentos para que vocês possam ir adquirindo confiança em vocês. Uhum. E afastando o medo, afastando a insegurança, saindo do achismo, eu não sei, eu acho, saindo disso, sair da característica do mediunismo, que é apenas se colocar à disposição da espiritualidade e esperar acontecer, né? É onde nós vamos sair desse aspecto e vamos nos tornar mais ativos para o nosso próprio avanço, o nosso próprio fortalecimento como médiuns, como trabalhadores. Quando nós terminarmos esse ano, aqueles que vão se desprendendo mais, eu não diria nem assim, vão sendo aprovados, se desprendendo mais, confiando mais em si, eles começam a adquirir, os que assim o fazem, uma estrutura perispiritual, já não estou nem dizendo orgânica, perispiritual, que os capacita para entrar no GEP da segunda-feira. O GEP da segunda-feira é um grupo mais avançado, é um grupo que trabalha em campos da espiritualidade pouco conhecidos da maioria das pessoas. Então, por isso que André Luiz, mecanismo da mediunidade, vai nos acompanhar bastante tempo. É lógico que não será só isso. Por isso que eu pedi, estudem os fluidos, ou os 3 reinos, né? Que nós vamos começar a fazer um estudo meio que paralelo. Nós estudamos uma coisa em André Luiz e estudamos outra no Livro dos Espíritos. Depois, nós estudaremos na Gênese os fluidos, como os fluidos atuam, o que é fluido, como ele funciona em nós e na espiritualidade,
Esse conhecimento, eu vou usar a palavra científico em termos de doutrina. Não dá para a gente falar científico em termos de laboratório, tá? É outra coisa. Mas em termos, esse estudo lógico, analítico, com pensamento crítico, vai nos dando conhecimentos que jamais vão nos abandonar depois. Nós podemos ir para qualquer lugar e temos um cabedal de conhecimentos que nos dirá se aquela casa onde nós estamos, se aquele grupo onde nós estamos, ele é um grupo que realmente tem potencial para avançar, ou se ele vai ficar sempre naquele processo de reunir toda semana e fazer sempre a mesma coisa. Então, a proposta do GEP é formar bons trabalhadores, bons médiums. Por que parece muita prepotência, né? Mas não é. Porque a espiritualidade, eu estou falando isso porque tem, acho que, algumas pessoas para chegar, mas não faz parte. Depois logo a gente entra na aula. A espiritualidade tem muita dificuldade para encontrar bons médiums. Muita dificuldade. Por isso que eles trabalham com os maus médiums. Médiums pouco preparados. Eles não têm outro pessoal para trabalhar. E se nós formos olhar no livro dos médiuns, lá no capítulo 14, está escrito lá com todas as letras, isso que eu acabei de falar. Nós trabalhamos com médiuns mal preparados porque não temos bons médiuns, é isso que eles falam. E nós temos que nos propor a nos tornarmos bons trabalhadores, porque isso depende da nossa vontade, depende do nosso estudo, da nossa dedicação. O GEP tem essa proposta. E à medida que ele avança, vocês vão perceber, aqueles que continuarem, vão perceber que o campo de trabalho na mediunidade aumenta. A Eliana sabe disso, a Lia sabe disso, a Ivone sabe disso. Vai aumentando. Nós saímos do atendimento comum, criança, mãezinha, vozinha, morador de rua, e começamos a trabalhar com outra faixa de espiritualidade. Tá? Essa é a proposta do nosso grupo. Tá bem? Por isso que eu pedi para vocês lerem os 3 reinos. Vamos falar sobre os 3 reinos, todo aquele material hoje? Não vamos falar. Nós vamos falar sobre o reino mineral, para que nós possamos entender os demais depois. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Bem, um outro aspecto que é preciso nós termos como fundamento para continuar com o curso é a questão de compreender que o trabalho que nós vamos fazer, a Ana Laís chegando, eu estava percebendo, sentindo que estava alguém faltando, Ana Laís. Oi, gente. Compreender o que nós vamos fazer, às vezes pode levar vocês a um questionamento de se vocês, será que então o que eu fiz até agora estava errado? Será que o que eu achei que era mediunidade é animismo meu? Será que eu fui, durante esse tempo todo, enganado ou enganada? Isso vai surgir, mas não é motivo para acreditar que, com o aprendizado, essas coisas vão diluindo-se e você começa a perceber um outro processo de envolvimento da espiritualidade. Então, é um passo a passo lento, mas ele é metódico, ele sempre avança. As aulas nunca se repetem, as meninas sabem disso. Então, se alguém quiser fazer a aula o ano que vem, não serão as mesmas aulas. Talvez tenha uma ou outra, mas é outro conteúdo, é outra proposta, e quem fez, fez, quem não fez, ficou para trás, né? Vai pegar outro conteúdo. Tá? Porque a proposta é sempre avançar. Com isso, vocês não terão, olha que maravilha, aquelas aulas, tudo mastigadinho, com perguntinha no fim, vocês não terão isso. Antônio, manda a aula para a gente. Não, eu vou mandar o material de estudo. A Eliana está rindo lá. Eu vou mandar o material de estudo.
E vocês têm que estudar. Se eu não estudei, tudo bem. Pode ser que eu fale alguma coisa que você, por não ter estudado, não entendeu. Mas isso não impede depois de mandar uma pergunta e procurar se informar ou ter um contato à parte para esclarecer melhor. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Aí eu estava falando do método de estudo. A maioria de nós estuda errado. Nós sabemos disso e continuamos fazendo isso, né? Então, o que nós fazemos? Nós pegamos lá o Livro dos Espíritos. O Antônio pediu para ler os 3 reinos, para estudar os 3 reinos. Aí a gente vai e faz uma leitura. Entendi. E para por aí. Isso não é estudar. Isso é ler. E o estudo que nós precisamos fazer, ele precisa ter um método para isso. Eu vou passar esse método para vocês. Alguns se adaptam, outros não, mas é o que se encaixa melhor para o estudo do grupo. Que depois eu passo para vocês esse método. E aos poucos, no começo fica um pouco difícil para a gente conseguir se adaptar a ele, mas depois nós percebemos que ele facilita o nosso entendimento. E muita coisa que nós achávamos que tínhamos esquecido, quando aparece um assunto, o método proporciona a capacidade de você ir buscar esse material que você já estudou e está lá sedimentado em você. Tá bem? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Pode perguntar à vontade, viu? Não há nada que não seja passível de perguntar. Bom, então vamos ao nosso encontro. Eu vou compartilhar alguns slides com vocês, e vou começar a levá-los a ter um pensamento crítico. O que eu quero dizer com isso? Não vai sair assim mastigadinho. Eu vou fazer perguntas durante a apresentação. O que você pensa sobre isso? Como você enxerga isso até aqui? E será dessa forma, para que vocês possam sair do processo de só receber e começar a interagir. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo agora. Eu preciso aprender ainda a fazer esse negócio aqui, só um minutinho. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas acho que vai dar certo, sim. Apresentação de slide, configurar a apresentação. Peguei você. Agora aqui, compartilhar. Vamos ver, compartilhar a tela. Aqui. E aí? Todos estão vendo? Sim. Legal? Tá bom. Legal. Uhum. Bem, eu coloquei aqui a capa do Mecanismo da Mediunidade, que é a edição mais antiga, pelo espírito André Luiz. Muitos se esquecem do Valdo Vieira quando falam do Mecanismo da Mediunidade, falam só do Chico Xavier. Mas o Valdo Vieira teve uma participação muito importante nesse livro. Eu estou falando isso porque o Valdo Vieira e o Chico se separaram e o Valdo criou aí uma nova doutrina, acho que é a cientologia, alguma coisa assim, e ele foi meio que desprezado pelos espíritas. Nós temos essa tendência de renegar aquele que abandona a doutrina. E isso vai muito contra o evangelho do Mestre Jesus, que diz: vinde a mim todos vós que sofreis e precisam de amparo e de apoio. E eu coloquei essa imagem dessas engrenagens, que cada engrenagem representa um de nós. Se todos nós estamos harmoniosos e funcionando azeitadinho, todos os dentes se encaixando, nós vamos muito bem. Mas se um ou outro não começa a não ter essa harmonia, esse equilíbrio, começa a ter uma dificuldade para acompanhar o grupo. Mas vejam como o grupo é bom.
mesmo aqueles que ficam um pouco para trás, nós não abandonamos. Ah, não estou acompanhando, eu vou desistir. Não façam isso. Podem desistir por outras questões. Ah, não gostei do curso, eu acho que é melhor eu ir para outra área, e aí tudo bem. Mas por não estar entendendo, acompanhando, é natural. Aguentem firme que vocês conseguirão avançar. Bem? Deixa eu ver se eu consigo... agora sim. Então, olha, capítulo 1, ondas e percepções. Coloquei essa imagem de ondas aí, porque cada um vai ver de um jeito. Preste atenção. Alguma coisa chama um detalhe, chama atenção para um, para outro não. E é realmente assim. Porque o que é a nossa realidade? Nossa realidade são os nossos 5 sentidos. Né? Mas a nossa realidade, ela é uma realidade limitada. Então, meus 5 sentidos percebem uma coisa, da Lia percebe outra, do Henry percebe outra, a Eliana percebe outra, no mesmo ambiente. Então, nós não podemos, meus amigos, confiar apenas nos nossos 5 sentidos. Há algo muito além disso, ou aquém disso. É o que André começa a tentar nos explicar. Bem, aqui está o nosso planeta. E André diz assim, a Terra é um ímã de proporções gigantescas, constituído de forças atômicas. E nesse momento nós não vamos falar sobre força atômica forte, força atômica fraca, nós não vamos entrar nisso. É preciso entender que essas forças se combinam, compondo um campo chamado campo eletromagnético da Terra. Agora, por que André fala isso? Se nós, talvez tenha acontecido com vocês, leram e passaram. Mas vejam, nós estamos nesse planeta. Nós estamos nesse campo magnético. E, portanto, nós sofremos a influência dele. E, indiferente de como nós somos, eu, Antônio, 1,80 m, com 83 quilos, a Eliana, nem vou falar, né, Eliana? A Eliana não, nem vou falar. A Ana Laís também, que é o seu pezinho. Não importa, todos nós sofremos a influência desse campo eletromagnético. Todos nós sofremos. De uma forma ou de outra, nós sofremos. Uhum. E uma outra coisa que é muito interessante, que precisamos guardar, é se esse campo eletromagnético atua sobre nós, como é que a força da gravidade, que é algo mensurável, atua sobre nós? Ela atua da mesma forma. A força da gravidade do planeta tende a nos atrair para o centro da Terra. Todos nós somos puxados para o centro da Terra. E essa é uma lei universal, uma lei cósmica, uma lei da natureza. Todo e qualquer planeta, estrela, todos têm gravidade. E essa força age da mesma forma, claro que de acordo com a densidade e o tamanho do planeta. Guardado isso, todos nós estamos ligados por um campo eletromagnético e todos nós somos atraídos pela força da gravidade para o centro do planeta, então todos nós estamos ligados, e eu não estou nem falando mentalmente, eu estou falando naturalmente. Nós estamos conectados por 2 forças que atuam sobre nós o tempo todo. É importante guardar isso, porque olha aqui, toda agitação produz ondas. Então, se toda agitação produz ondas, eu estou falando, e vocês estão quietinhos, não estão falando nada, mas estão se movendo. O simples fato de se mover cria
um mecanismo de onda. Como eu estou falando, eu crio ondas sonoras. Vocês estão ouvindo a emissão das minhas ondas através do ar, através de uma corrente elétrica, chegando até o ouvido de vocês, por algo que decodifica isso e transforma em vibrações sonoras. O aquecedor vai espalhar ondas caloríficas através do ar. A lâmpada tem uma característica diferente, a luz. Ela trabalha com ondas numa hora e partículas em outra. E isso é importante para nós mais para frente. Saber que a luz é, ao mesmo tempo, ondas e partículas. Tá? A pergunta é, quais as ondas que nós produzimos? Pensem nos sentidos que nós temos. Podemos produzir ondas sonoras, estou falando. Qual outra? Pensem um pouquinho. Percebem como a nossa mente ela tem dificuldade para concatenar o conhecimento que nós já temos? Nós ficamos como que embaralhados no nosso conhecimento. Mas nós produzimos ondas caloríficas. Nós temos uma temperatura. Nós produzimos ondas elétricas. Nós podemos medir a corrente elétrica no nosso corpo através de aparelhos muito simples. Quando vocês vão ao supermercado e o cara bota aquele laser na testa e aí o pessoal fica com medo que ele vá chegar lá na pineal, isso é uma bobagem tremenda, né? Ele está medindo a sua temperatura, o que você está emitindo, o seu infravermelho. Se nós produzimos ondas no nosso corpo físico, no nosso dia a dia, como será que funciona o nosso pensamento? Que tipo de onda ele produz? Até onde esse pensamento vai e alcança? Com quem ele se conecta? O que ele recebe, o que ele emite, o que ele transforma? É isso que o JEP vai começar a desvendar para vocês. Nós não vamos mais ficar, por exemplo, no livro dos Espíritos, os animais têm alma? Não vamos fazer isso. Nós não vamos ficar o que é Deus. Nós vamos avançar nesse sentido. Pode ser que fique um pouco técnico agora, mas depois melhora. Então eu coloquei para simplificar que existe 2 tipos de ondas, assim, bem básicos, que é ondas longas, ondas curtas, ondas médias, ondas super curtas, ultra curtas e ondas além disso. Para as meninas ou para alguém que não conheça, a onda longa é essa de cima ali do contrabaixo. Vejam que entre o topo de um montinho dela e um outro é mais distante do que a de baixo. Estão vendo? A de baixo, os picozinhos estão muito próximos. Nós somos assim, meus amigos. Nós podemos emitir ondas longas ou ondas curtas. Se nós emitirmos ondas longas, nós não saímos da fase do aprendizado. A onda longa em nosso organismo, ela é básica para nos manter vivos, mas ela não permite a nossa expansão, o nosso crescimento em relação àquelas percepções que estão além dos 5 sentidos. A onda longa, ela nos limita aos 5 sentidos. Mas quando nós começamos a entender, e o que nós estamos fazendo agora, que é prestar atenção e começar a raciocinar, nós começamos a sair da onda longa para a média. É a onda da atenção, é a onda da concentração. Eu estou falando de uma forma bem geral, tá? Não estou querendo entrar em detalhes de eletroencefalograma, não é isso, eletromiografia, nada disso. Mas quando nós entramos nas ondas curtas, nós já estamos elevando o nosso pensamento em um padrão vibracional
que nos conecta além dos 5 sentidos. E os nossos... Eu vou disponibilizar esse material para vocês, viu? Fiquem tranquilos. Então, os nossos sentidos saem dos 5 sentidos e nós começamos a nos conectar com entidades que vivem em um plano de vibrações além das nossas percepções, que para nós ele não existe, para o nosso corpo físico, mas para a nossa mente ele é plausível e pode ser, sim, detectado e até vivenciado. Então, os nossos exercícios procurarão tirar todos nós da onda longa e levar para a onda curta. Nós vamos fazer esses exercícios com cada um de vocês. E quanto mais nós praticamos, mais fácil ele se torna. Aqui as pessoas costumam me perguntar assim, mas Antônio, eu não entendo nada desse negócio de onda. Como é que eu vou fazer isso? Pela vontade. A partir do momento que eu tenho vontade para fazer, que eu me disponho a fazer, eu começo a trabalhar essa dificuldade que existe em mim. Então, essa é a parte prática que nós vamos desenvolver pouco a pouco. Por isso que esse capítulo é importante. E antes que eu me esqueça, o capítulo 2 e 3 do Mecanismos da Mediunidade, vocês podem passar batidos por ele, porque eles são muito técnicos. Mas a partir do capítulo 4, aí sim tem que estudar mesmo, tá bom? Então, o 2 e o 3 vocês estão até dispensados de estudarem, mas o 4 é obrigatório. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, eu coloquei um exemplo aqui, que as ondas, ou oscilações, olha como é a definição, eletromagnéticas, elas são sempre da mesma substância. Elas não têm origens diferentes, a origem é sempre a mesma. O que vai diferenciar uma da outra é a distância entre elas. Estão vendo ali em vermelho aquele traçozinho? É a distância da onda que determina a sua frequência e a altura da mesma. Por que eu estou dizendo que não depende de substâncias diferentes? Eu estou dizendo assim, olha, eu, Antônio, posso emitir uma onda numa amplitude, numa frequência que depende de mim. O Henry pode emitir uma onda que depende dele. A Magali emite uma onda que depende dela. Com isso, eu estou dizendo que as ondas que nós emitimos, elas nunca serão iguais. E aqui é um conceito importante, porque deve já ter acontecido com vocês, na reunião mediúnica ou no exercício, de uma pessoa falar uma coisa, da outra falar outra, e da outra falar outra coisa. E a pergunta é, nossa, qual dos três está certo? Quem foi que realmente conseguiu? Na realidade, os três conseguiram. Por isso, não precisam se preocupar em comparações. Nossa, a Ana Laís tem um alcance mediúnico com uma espiritualidade que eu, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Esse tipo de comparação, ela é prejudicial. E vocês precisam já, desde o início, ir abandonando isso. Confiar em vocês. Eu posso emitir uma onda, neste momento, até aqui. Amanhã, eu vou tentar ir mais além. Eu vou tentar ir mais além. Dessa forma, quando vocês assim pensam, vocês estão diminuindo a resistência interna. Estão abaixando o ego, estão abaixando a vergonha, estão abaixando o medo, vocês estão jogando isso por terra e se abrindo. É isso que a espiritualidade quer. A espiritualidade não quer teóricos, ela quer conhecimento e prática. Então, cada um de nós pode emitir a onda na medida do seu alcance, mas todos, com boa vontade, são úteis, porque já estão se tornando bons médiums. Tudo bem? Está indo claro até aqui? Percebam que o curso ele tem uma ênfase diferente? Podem falar, viu, pessoal? Não me
Não me incomoda que me interrompam, não. Tá bom? Eu quero falar uma coisa, assim, para ficar mais claro. Se eu soubesse, ó, a resposta é, se eu souber, tá? Fala, Assim, Anais. por exemplo, para eu entender, eu entendi que como nós somos únicos também, né? Sim. Então, como as ondas vêm da gente, que é único, então as ondas são únicas também. Então, Sim. depende da natureza, da fonte. Então, cada fonte é diferente uma da outra, porque cada um é Exatamente. único. Exatamente. E essa fonte pode ser mais limpa à medida que você vai se depurando, ou ela pode se contaminar e virar uma porcaria. Virar uma fonte poluída. Depende da gente. Depende do que você se propõe, como você se prepara. Tudo isso entra em processos de melhoria desse trabalho. Entendi. E por sermos únicos, exatamente por isso que nós não temos as mesmas percepções na reunião mediúnica. E por sermos únicos, nós podemos sim cair em fantasias ou sermos enganados pelos espíritos, porque ainda não temos o conhecimento que nos prepara para separá-los. Mas o fato de sermos enganados pelos espíritos não significa que eu sou um mau médium, que eu sou um mau trabalhador. Eu estou ali em aprendizado, portanto, eu posso sim ser enganado. E é muito importante isso para tirar o medo do trabalhador, para ele se entregar. Kardec pergunta assim: o que é necessário para ser um médium perfeito? A espiritualidade responde assim: não existe médium perfeito neste planeta. Nós ficaríamos felizes com bons médiums. Porque o médium perfeito é aquele do qual o espírito perverso, pervertido, malévolo, sequer se aproxima, porque sabe que será identificado. Não existe esse médium. Mas o bom médium, olha como é interessante a espiritualidade. O bom médium é aquele que se coloca à disposição daqueles que o assessoram e pode ser de tempos em tempos enganado por espíritos. Nós o permitimos para que eles aprendam. Como a espiritualidade é generosa, ela já está nos tirando todos esses percalços que, infelizmente, ao longo dos 160 anos da doutrina espírita, foram enfiando um monte de coisas que não cabem à doutrina. Nós temos que tirar essas coisas e voltar para essa mediunidade, para esse trabalho que a espiritualidade deseja. Essa é a nossa proposta. E muitas vezes, coisas que vocês já vivenciaram em outros momentos, eu não os conheço como médiuns, e vocês vão perceber que não aparece mais. Nossa, eu tinha um contato com uns espíritos, eles sumiram. Claro, você saiu do campo vibracional deles. E esse sair do campo vibracional significa que você foi para frente. Você melhorou. E eles ficaram. Porque a equipe espiritual, à medida que nós avançamos, a equipe espiritual vai mudando. É isso que é interessante. Trabalhávamos conosco A, B, C. Avançamos, esses vão trabalhar com outros. Aí vem D, E e F, para nos melhorar mais. Depois troca de novo. Nós não trocamos de professor de sala em sala? É a mesma coisa. À medida que nós progredimos, os professores são mais capacitados, são melhores, têm mais conhecimento. E nós vamos avançando, tá bom? Então, oscilações eletromagnéticas são peculiares de cada um de nós. E ninguém vai dizer a vocês que vocês estão errados, que vocês não estão se esforçando, que vocês não dão o máximo. Não, ninguém vai falar isso. O que vai ser dito é assim: olha, você é capaz de fazer mais. Confia, estuda um pouco mais. Pratique em casa.
É isso que vai ser dito para vocês. Se tiver dúvida, entre em contato. Do que nós somos constituídos? Fala, Eliana, levanta a mãozinha, aprendi. Levantou a mãozinha, é o primeiro que aparece. Fala. Gente, olha a ignorância. É só para, como é que eu vou dizer, retomar um pouco o que você disse com base na pergunta da Ana. Assim, nós emitimos essas ondas, mas fisicamente as ondas são sempre do mesmo jeito. Quer dizer, a gente tem as curtas, a gente tem as longas, a gente tem as ultracurtas, etc. Então, essa classificação da ciência física, ela existe para todos nós. Para todos nós. Isso. Porque todos nós usamos o mesmo corpo orgânico. Nós somos constituídos pelos mesmos átomos, pelas mesmas moléculas. Portanto, eles trabalham da mesma forma em nós. Mas a nossa mente, não. O nosso cérebro, sim, é a mesma coisa. A temperatura do nosso cérebro é a mesma praticamente para todos. Mas aquilo que eu vou adquirindo em termos de conhecimento é que me desloca nesse quesito de sair dos 5 sentidos e ir para uma outra forma de percepção que não está limitada ao corpo físico. É isso que acontece. Tudo bem, meninos e meninas? Bom, a fonte primordial de qualquer um de nós, mas vamos falar só do átomo, é irradiação. Então, nós irradiamos, não irradiamos? Põe a mão em você e está quentinho, né? Porque nós somos compostos por átomos, e eles vibram o tempo todo. E essa agitação deles vai determinar que tipo de raio ou que tipo de onda ou oscilação que nós estamos emitindo. Numa meditação, que tipo de onda a gente está emitindo? Os átomos estão vibrando menos, né? Nós estamos relaxando, não é nem pela força do pensamento, viu, gente? Tem umas coisas aí na internet que são maluquices, a gente pode até falar disso um outro dia. Quanto mais eu concentro, eu respiro, eu vou relaxando, o meu corpo vai se permitindo a uma vibração menor. Então, a minha irradiação, embora a minha mente esteja cada vez mais elevada, mas o meu corpo está cada vez mais relaxado, mais tranquilo. Por isso que, se nós tocarmos levemente em quem está profundamente em meditação, a pele ela está um pouco fria, porque há uma vasoconstrição. Isso é fisiológico, tá? Há uma vasoconstrição. O sangue ele tende a se ir para as áreas mais profundas, para trabalhar essas energias que ali temos. O nosso coração bate mais lento. A nossa respiração diminui. Quem faz meditação sabe de tudo isso, né? E a nossa mente se expande, né? Aí as pessoas dizem assim, eu entrei num sono profundo. É isso que as pessoas dizem, né? Agora, se nós estamos com raiva no trabalho, tem um amigo da onça que vai lá e apronta alguma conosco, ou estamos irritados com o trânsito, ou estamos zangados, enraivecidos com Deus porque temos uma doença que nós consideramos difícil cura. Olha como será esse processo de vibração que nós estamos trabalhando em nós. É diferente, por exemplo, quando eu estou me exercitando, quando eu estou correndo, quando eu estou caminhando, eu estou em uma outra atividade que eu estou em agitação também. Mas eu estou num percurso, eu estou pensando, eu estou trabalhando informações que a nossa mente, a partir de hoje, olha como é a prepotência, né? A partir de hoje, a mente de vocês estará sempre ligada ao mais alto. Podem ter certeza. O pensamento de vocês, ele será contínuo em vibrações mais elevadas.
sobre meditar, sobre amigo espiritual, sobre uma prece ligeira, sobre o sentido de se acalmar. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, os imprevistos da vida, do dia a dia, podem, tá? Mas vocês vão se recuperar mais rápido. Eu ficava 5 dias bravo, agora eu fico 1 hora. Olha como melhorou. Muito melhor. Ô, Antônio, podem acontecer situações engraçadas, né? Só rapidinho, porque você pode explicar até no nível físico. Eu estava começando com cólica de rim. E aquela cólica vinha, aquela coisa vinha, eu falei, não, eu tenho que me controlar, eu vou entrar em meditação. Aí eu ficava, respirava, eu vou me controlar. Imagina, eu não consegui nada. Não consegue. Não. Meus amigos, a Eliana falou algo muito importante. Essa história de que eu curei câncer pela força do pensamento é balela, não existe. Isso é para vender coisas para vocês. Eu consegui modificar a minha pele porque eu me concentrei, eu oxigenei meu sangue, eu melhorei minha circulação. Esquece. Isso são fantasias, são pseudociências que as pessoas começam a jogar para poder ganhar dinheiro. Então, mas o nosso estudo vai nos libertando dessas coisas, tá bem? Então, é importante nós termos conhecimentos nesse sentido. Bem, aqui está para vocês o espectro eletromagnético. À medida que ele caminha para a direita, vocês percebem que as ondas vão ficando mais próximas uma das outras. E o nosso propósito é ir caminhando para a direita. Nós vamos sair aqui da área da luz visível, estão vendo aqui o arco-íris? Começa no vermelho e vai até o roxo. Estão vendo ali? Nós trabalhamos 24 horas nessa faixa. É o nosso mundo real. Essa é a nossa realidade. Mas para cima dela, do violeta para o ultravioleta para cima, tem todo um universo que nós vamos descobrir. Mas do vermelho para o infravermelho, tem todo um outro universo que nós vamos descobrir também. E nós vamos trabalhando cada faixa dessa à medida que nós aumentamos a nossa capacidade de frequência de vibrações mentais e de disponibilidade para a espiritualidade, que nos auxiliam muito nesse mecanismo. Tá bom? Então, nós vamos fazer vários exercícios sobre isso. E são exercícios assim que vocês realmente perceberão que está acontecendo mesmo. Não é uma indução, não é uma projeção, não é uma condução para convencê-los de que isso está acontecendo. Isso não fazemos. Tá bem? Não é um trabalho de convencimento. Não é isso. É um trabalho de percepção mesmo. Não senti nada, não senti nada. Continuamos fazendo. Então, a diferença, como eu já falei, está na frequência que cada um de nós vai fazer. O importante é que, nessa área do infravermelho, nós vamos praticamente perceber emissões e percepções muito densas, que vão nos deixar desconfortáveis, muito cansados até. Quando nós saímos do violeta para cima, nós vamos ficar mais leves, mais serenos, isso caminhando com a frequência que nós vamos trabalhar. Tá? Esses exercícios serão feitos nas próximas aulas. Tudo bem? A Eliana perguntou, a Ana Laís perguntou, o Henrique quer perguntar alguma coisa, o Wagner, a Paula, eu não estou vendo os outros, mas fiquem à vontade. Bem, e aqui estamos nós. Vejam o que esse slide está dizendo. Nós somos colocados numa faixa de imenso domínio. Quanto mais nós estudamos a matéria, mais ela se mostra. E nós, pus em amarelo para vocês ficarem atentos,
nós registramos as ondas que mais se afinam com os nossos sentidos. É nessa parte que começa a entrar o campo da obsessão. Se nós estamos mergulhados num imenso domínio de ondas, nós temos ondas vibracionais muito densas, ondas vibracionais muito altas. De acordo com os nossos sentidos, para onde eu vou? Eu fico nos 5 sentidos, eu me expando para mais, eu começo a registrar ondas do campo da obsessão. Não é mágica. Quando a gente faz a reunião mediúnica e o médium dá passividade, ele não entende o que está acontecendo, porque ele não tem o estudo. Ele tem a capacidade orgânica. A mediunidade é orgânica. Então, o Henry tem uma mediunidade orgânica 1. Eu tenho 1,5. A Ana Laís tem 2. E assim por diante. Então, cada um de nós temos a nossa capacidade orgânica. E, de acordo com o que eu vou desenvolvendo, eu vou fazendo as conexões. Eu vou abrindo campo para que aqueles espíritos que nos acotovelam se comuniquem através de mim. Como é essa comunicação? Também através de ondas, através do perispírito. Então, quando vocês se sentam e se colocam à disposição, vocês têm que estar preparados, porque uma porta aberta, sem preparo, entra qualquer coisa. Entra espírito mistificador, entra espírito zombeteiro, entra espírito sofredor, entra espírito pseudo-sábio, entra espírito bom, entra qualquer coisa. E o médium, como ele não sabe como trabalhar com aquela imensidão de sentidos e percepções, ele fica meio que perdido ali. E se ele não tiver alguém que possa orientá-lo, esclarecer, direcionar, ele vai passar a vida inteira como médium, mas apenas passivo. O que vier, eu trabalho, mas eu não sei o que está acontecendo. E é isso que nós vamos trabalhar para poder deixar vocês afinadinhos nessa parte da mediunidade. Tá bem? Então, aqui começa o mecanismo da mediunidade em si, que é a nossa ligação mental, perispírito a perispírito, com esses espíritos que estão ao nosso lado. Olha aí, os nossos sons, o que a gente ouve? Sai ali mais ou menos do 20, né? Hertz, e vai até 20 mil, mais ou menos, 19 mil, mais ou menos. Então, olha o que o André Luiz fala. Circulam formas complexas no infrassom. Então, tem todo um mundo, todo um universo para baixo da onde a gente não ouve. Para o espírito encarnado, ou ainda condicionado às sensações do plano físico, existe nessas províncias, nesses sítios, o silêncio. O que ele está falando de sensações do plano físico? Os 5 sentidos. Ele está falando disso. Se você estiver condicionado nos 5 sentidos, eu preciso ver para ter certeza, eu preciso ouvir para ter certeza. Não desenvolve mediunicamente. Porque você está preso ali. E é essa trava que nós vamos começar a liberar. Quando o trabalhador ele é mal orientado e ele insiste muito nessa condição, eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ouvir, ele começa a cair no infrassom. E nesse processo do infrassom, acontecem as obsessões audíveis, sonoras. Por quê? O espírito se utiliza da tua energia para sair daquela região de silêncio e fazer você percebê-lo. Ele está utilizando a sua própria energia para fazer isso. Que o fato deles serem espíritos perversos, malévolos, não implica que eles são burros, que eles não são inteligentes, que eles não sabem fazer as coisas. Sabem e melhor do que nós. Então, quando nós estivermos reunidos em trabalhos, mesmo à distância, tem que sair
A área do som audível, tem exercício para isso, e para a área dos ultrassons, que é a percepção da mentalização do pensamento dos amigos espirituais. Muitas vezes, quando eu tenho quase 30 anos de doutrina, eu ouvia um médium falar assim na reunião mediúnica: eu não consigo me concentrar, porque tem alguém falando no meu ouvido que eu não sirvo para isso. Como é que está falando no seu ouvido? É uma voz, olha o detalhe, tem que ficar atento. É uma voz que me diz que eu estou perdendo o meu tempo, que eu não sirvo para isso. Como é uma voz que está falando se eu não estou ouvindo? Eu não sei por que você não... Olha como é interessante. Eu não sei por que você não está ouvindo, mas eu estou. Então ele está oscilando entre esses dois planos. E é preciso atenção para esse trabalhador, para esse médium que está se formando, para que ele se torne um bom médium, para que ele não se torne um médium de atendimentos corriqueiros. Tudo bem até aqui, gente? Está indo rápido. Sim. Ou está bom? Para mim está bom. Bom? Então vamos avançar mais um pouquinho. Olha onde é que nós estamos começando a ouvir. Nós começamos a ouvir, se você pegar o piano e tocar as teclas graves do piano, acho que fica à esquerda, né, Eli? As teclas graves, é a esquerda do piano, né? A primeira tecla grave é o primeiro som audível que o nosso ouvido é capaz de pegar, que já está dentro dos 5 sentidos nossos, tá bem? E é porque essas ondas vão afetar o nosso tímpano. Agora está em amarelo também, com efeitos psíquicos segundo as disposições mentais de cada indivíduo. Isso é muito importante. É muito importante. Por quê? Cada frequência de onda pode alterar a nossa psique, pode alterar a nossa forma de pensar, pode alterar a nossa forma de sentir, de acordo com a disposição mental de cada um de nós. E a nossa disposição mental é de cada um. Por isso que os exercícios não devem ser entendidos como padrão, que todos têm que sentir da mesma forma. Porque, de acordo com a minha disposição mental, eu percebo o exercício que está sendo feito. Porque ele vai chegar ao meu ouvido de uma forma diferente da que chega no ouvido da Eliana. E a disposição mental da Eliana é diferente da disposição mental da Laís. Percebe como as nuances são muitas numa reunião mediúnica? Não é aquela reunião que a gente entra, senta, abre o livro, lá, o Evangelho, faz a prece ou a leitura e começa a trabalhar. Nós precisamos entrar em harmonia com a espiritualidade para que o trabalho possa ser feito com grande eficácia. É isso que nós também iremos fazer. Ao entrarmos na reunião, mesmo à distância, nós começaremos a trabalhar essas disposições mentais de cada um de nós. Não que elas vão ser iguais, mas elas estarão vibrando em harmonia de cada um. Eu preciso trazer vocês para um campo vibracional que seja favorável aos amigos espirituais, para que as coisas possam acontecer da forma como se pretende. Tudo bem? Percebem como o mecanismo da mediunidade é importante? Olha o tanto de conhecimentos que ele traz. Isso só está no capítulo 1.
E André, já estamos no final, fala dos reinos ondulatórios. Eu pus aqui uma foto do Hubble. Agora tenho... Nossa, fugiu o nome. Esse é o nome agora do outro. André fala assim, ó, no oceano da vida infinita. Ele está dizendo assim, ó, a vida é infinita, existe um oceano onde tem reinos ondulatórios que oferecem para nós campos de evolução ao espírito. Nós estamos trabalhando aqui no planeta Terra com ondas longas, ondas médias, ondas curtas, e já achamos difícil. Ele está dizendo, olha, além disso tem muita coisa que sequer é possível de vocês imaginarem, de vocês medirem. Seria de extrema pobreza tentar equiparar o que vocês sentem com o que realmente existe. É isso que ele está falando. E ele fala assim, que a nossa mente está ajustada, isso é muito bom, às características do planeta. Por isso que a gente não consegue perceber as outras. E aí nós queremos sair do nosso pequeno planeta, dessas peculiaridades do planeta, e alcançarmos esferas elevadas que sequer nós imaginamos como fazer isso. Se nós conseguirmos trabalhar aqui bem, já está bom. Já está bom. Nós estamos nos tornando bons trabalhadores, porque nós estamos com a nossa mente ajustada ao planeta, ao campo eletromagnético do planeta, lembra lá do primeiro slide? E nós estamos ajustados a esse campo eletromagnético. O que o André está dizendo com isso? Que uma multidão de espíritos que ainda não conseguem se afastar da Terra, porque o campo mental deles não lhes dá força para sair do plano gravitacional do planeta, convive conosco. É isso que ele está falando. Ele está dizendo, ó, vocês encarnados estão num campo, certo? Tá, sim, tá bom. Vocês não sentem isso. E nesse campo tem uma multidão que vocês também não sentem, mas que influencia vocês. Vocês não conseguem perceber. É isso que ele está falando. Por que eu estou dizendo isso? Há poucos dias eu estava fazendo uma pesquisa e o algoritmo do Google é terrível, né? Do YouTube, né? É terrível. Você põe uma palavra, ele joga um monte de coisa na tua frente. E aí ele mostrou para mim assim, algo assim. Faça a sua projeção astral. Olha a situação. Faça a sua projeção astral de uma forma simples, com 5 exercícios básicos de desdobramento do campo espiritual. O cara estava lá ensinando esse negócio aí. Aí você vai olhar quantas pessoas estão no canal dele, 70 mil, 80 mil pessoas. Quantos deram joinha? 300, 400 e pouco. E o que ele está ensinando, além de ser uma tremenda baboseira, é perigoso. Eles não sabem com o que eles estão mexendo. Eles não sabem. Ele está fazendo isso com má intenção? Eu quero crer que não. Eu quero crer que não. Mas tem consequências, meus amigos. Ele vai responder por isso. Que ele está mexendo em campos energéticos que ele sequer conhece. E tem um monte de gente fazendo isso. Aí nós vamos entender por que o nosso planeta ainda é um planeta em transição do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, e não para o de regeneração.
Porque nós temos mentes poderosas sendo manipuladas de forma errada. E a espiritualidade tem que trabalhar com isso. Joana de Ângeles nos faz uma coisa muito importante. Ela diz assim: humanidade rica em bens materiais, vazia em bens espirituais. Isso é Joana de Ângeles. Isso é tão verdadeiro, que chega a ser dolorido para a gente. Você ser vazio de espiritualidade e rico de coisas materiais, você não vai levar nada. Você vai levar um vazio espiritual ao desencarnar. E vai fazer parte de qual universo de habitantes? Da espiritualidade, lá no nosso lar, como muitos querem? Não, vai ficar presinho aqui mesmo, né, se lamentando pelo que teve a oportunidade de fazer e não fez. São pensamentos filosóficos, tá bom? Outra coisa importante. Nós olhamos 7 cores fundamentais, lembram? E essas cores fundamentais, nós falamos do som que interfere, não foi? Na nossa mente. Elas causam os efeitos psíquicos em cada criatura conforme os estados mentais que identificam. O mundo da espiritualidade é um mundo de ideoplastias, de pensamentos. O que nós fazemos com as mãos, eles fazem com o pensamento. Os amigos espirituais fazem com o pensamento? Fazem. Precisam de energia, claro. Os adversários espirituais fazem com o pensamento? Fazem. O que eu quero ver dentro dessas 7 cores fundamentais? De acordo com a minha estrutura mental, eu posso plasmar aquilo que eu desejo, influenciado por aquele que quer que eu plasme A ou B, fortalecido pelas ideoplastias que estão em torno de nós através da mídia. Essa é a questão. Então, essas 7 cores fundamentais, só peguei esse pedacinho, elas serão importantes lá na frente, quando nós falarmos sobre hipnose. Tá? Quando nós entrarmos no campo da hipnose, nós vamos voltar nessa parte aí. Só uma breve reflexão. O importante desse slide é uma luz branca passando por um prisma, e nós podemos nos sentir como um prisma, decompomos as cores que nós permitimos. Mais uma vez, Joana de Ângeles diz: as sombras que existem em vós não permitem o brilho da luz. Então, a luz está aí, a luz está chegando, mas nós é que temos que ir limpando essas sombras para podermos deixar que ela passe e passar as cores que realmente devem ser. São 7 cores, olha: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anilado e violeta. São 7 cores que nós conseguimos ver, não mais que isso. Bem, alguns talvez percebam um pouquinho mais. No comprimento de onda em que se localiza o violeta, os olhos humanos cessam de enxergar. Por isso que quando o médium quer ver, não vê. Porque ele quer ver. Ele está dentro do espectro visível. E quando ele fecha os seus olhos e abre o olhar do espírito, expande o perispírito, e o perispírito consegue sentir e ver por todos os seus lados, ele começa a perceber o mundo espiritual. Mas enquanto ele está preso nos 5 sentidos, não percebe, não vê. Tá? Esse slide é mais para mostrar essa parte aí de o que nós enxergamos. E o último slide, pensamento. André está dizendo assim, tudo que a gente falou aí atrás, para cima, nos dão uma ligeira ideia do que está além do mundo material. É verdade, é uma ligeira ideia. Nas ondas, nos reinos do espírito, com base nas forças do pensamento. Pensou, criou, meus amigos.
Não tem como voltar atrás. Ah, vou dispensar, já era. Não existe. Você pode, sim, pensar algo ruim, pernicioso, perverso, se dar conta e mudar o pensamento. Você não continua não emitindo aquela força, aquela forma de energia. Isso você pode fazer. Por isso que quanto mais rápido nós nos recuperamos da raiva, da ira, da tristeza, da melancolia, da angústia, mais forte nós ficamos. Porque eu estou emitindo melancolia, que é a depressão, ou a esquizofrenia, não importa. Estou emitindo, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Qual é o meu campo vibracional? Que atrai espíritos de que forma? Do jeito que eu estou emitindo. Esse conhecimento é importante, tá? Pronto, chegamos. Prática de desenvolvimento mediúnico. Eu vou fechar aqui os slides para a gente poder conversar melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui, interromper o compartilhamento. Agora eu estou vendo todos vocês. Paula está acordada, Carlos está... Olha, todo mundo acordado, que legal. Wagner. Foi isso, primeira aula. Mecanismos da mediunidade, capítulo 1. Ondas. O 2 e o 3 não precisam, tá bom? O 4 tem que pegar firme. Vamos lá, o que vocês querem comentar? E a gente vai fazer um pequeno exercício. Não tenham medo, pode ficar tranquilos, mesmo em casa. Nós vamos fazer todo um trabalho de preparação. A espiritualidade já está presente, já está a postos, né? Isso não é uma fala minha, é uma confiança, uma certeza que eu tenho na espiritualidade. Jesus diz assim, pedi e obtereis, não é isso que ele fala? Nós estamos pedindo a proteção, a segurança para o exercício. Os amigos espirituais estão juntos de cada um de nós. Bem, então, não precisa... será que eu posso fazer sozinha aqui no meu quarto? Pode. Não está sozinha, nem sozinho. Não está. Né? Quando Jesus diz assim, onde houver como é que é? Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei, não é? É assim que ele fala? Isso. Aí a gente olha aqui para o lado e diz assim, nossa, mas eu estou sozinho. Tá não. Tem 2 ou mais junto com você. Olha como é sutil o evangelho do mestre, é muito sutil. Ele abre um universo para a gente. Vamos lá. Alguma coisa que não entenderam? Ou que querem perguntar? Não? Então pergunto eu, né? Pergunto eu. É para pensar, tá, gente? Então eu vou perguntar assim, eu vou fazer a pergunta ampla. Depois, se todo mundo ficar quieto, eu falo para alguém falar, tá bom? Para forçar vocês a pensarem. Não há certo e não é errado, tá bom? Será que é certo? Será que é errado? Esquece isso. Diante de tudo isso que foi falado, em que momento eu estou suscetível à aproximação de um amigo espiritual ou de um adversário? Eu diria que a qualquer momento. Como é que você identifica? Dependendo da sua vibração, né? Você está com a vibração positiva, você está baixo astral, se você está de bem, se está de mal, com você mesmo e com o seu entorno, né? Muito bem, estão caminhando. Essas respostas que vocês estão dando são respostas bem óbvias, né? bem lógicas. Mas eu quero que vocês vão um pouco mais fundo. Vamos lá, mas está indo bem. Qualquer momento, de acordo com o pensamento, com a vibração, o que mais? Falta alguma coisa aí. Você tem que saber distinguir
o que o espírito, no caso, ou a pessoa está querendo transmitir para você, o pensamento, ou a fala, o sentimento que esse espírito está querendo transmitir para você. Certo. Então, você tem que, vamos dizer, conseguir compreender a real necessidade ou o que esse espírito está querendo te influenciar no momento. Muito bem. Deixa eu ver agora com o Carlos e a Paula. O que vocês pensam, Carlos e Paula? Na verdade, aquilo que foi falado, eu acho que a parte de agitação em que a gente se encontra, né? Como se estiver preparado, pensando no aniversário, a tua agitação está mais propícia para o lado material do que para o lado espiritual. Então, você está usando o material que a gente estudou, muito bom. E a Paulinha? Eu ia falar mais pensei mais como Wagner mesmo, que dependendo da nossa vibração, a gente está mais sujeito a estar melhor ou pior acompanhado, assim. Uhum. Muito bom. E a Ana Laís e a Magali? O que vocês acham? Então, eu penso muito mais agora, eu estou com a mente mais do infrassons, que é para cá, que é as ondas mais longas, e os ultrassons, que é as ondas mais curtas. Então, depende das ondas que você está emitindo para ter essa frequência. E Magali, o que você acha, Magali? Está me ouvindo? Eu acho que o primeiro passo é eu me concentrar e estar disponível a contactar, vamos dizer, outras frequências. Né? Aí sim, aí eu posso perceber a minha disponibilidade, pela minha vibração, a aproximação de alguém sei lá, mais elevado, vamos dizer, ou um obsessor, ou coisa do gênero. Mas Então. A única coisa é eu me concentrar e me disponibilizar a acessar. Porque assim, do nada, eu acho que, pelo menos para mim, não dá certo. Ok, Magali, obrigado. Agora que vocês falaram, eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que os espíritos não sabem disso? Não entendi. Não sabem? Claro que sabem. Ah, não. Eles têm que Wagner, saber as nossas fraquezas e as nossas... Lógico, mais do que a gente. Ele Exato. fala assim, o Wagner já sabe que se ele ficar em vibração elevada, ele não vai me dar chance. Assim vocês falaram também, né? Eu me concentro e tal. E tá certo isso, não tem nada errado, não. Mas ele sabe disso. Eles sabem disso. E eles não vão chegar no momento que você está numa vibração elevada, certo? Não vão chegar. vão esperar a hora que dá uma baixada. Exatamente. Como nós não conseguimos... isso aqui é uma linha, tá? Vou pegar a caneta aqui que acho melhor. Uma linha. Nós estamos que nem aquelas ondas, fazendo assim, ó. Esse é o nosso processo diário. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo, outra hora a gente está em cima, a gente está embaixo. Todos nós fazemos isso. Qual é a nossa dificuldade? Nós ficamos ficamos pouco tempo aqui, ó, e mais tempo aqui, ó. Quando nós damos essa queda, eles entram. Porque nós não temos ainda a disciplina para nos mantermos mais tempo aqui, ó, e cair menos aqui. Natural isso, tá bem? É natural. Não pense... Eu entendi. Você disse... Imagina um nível de normalidade. Sim. Então, mas a gente ficar assim, nunca passar para baixo... Não tem jeito. Passa para baixo. Então a gente vai passar. Então, vai passar. Tá certo. Só que a tendência nossa é querer ficar aqui para cima, tá? Essa é a nossa, nós queremos isso já.
Aí, só que nossa concentração, a nosso esforço, a nossa vontade, as coisas que acontecem em volta, nos jogam para baixo. Um problema de conta, um problema no carro, um problema com a mulher, um problema de doença. Então, nós estamos tentando ficar aqui, acontece algo, e nós descemos para cá e ficamos mais tempo aqui. No desânimo, no desconsolo, na tristeza, na desilusão da vida, né? Numa falta de ânimo, a gente cai aqui. Aí, para a gente voltar, é um esforço muito grande, passa muito tempo. 1 semana, 2 semanas. É nesse momento, quando nós estamos aqui, ó, é que eles agem. É nesse momento. Só que poucas pessoas sabem disso, poucos estudam isso. O que acontece? Tá claro agora, Carlos, que eu falei? Na verdade, assim, a gente muda a frequência quando a gente vem para baixo. Você baixa a sua frequência, claro, você começa a entrar no processo de queda. Acontece que vamos supor que nós já estudamos bastante, a gente já consegue ficar num nível mais alto, mais tempo. Eles sabem disso. Esse é o grande problema, eles sabem. Essa é a questão. Nós achamos que eles não sabem das coisas, eles sabem muito mais que nós. Aí, o que eu faço? Vamos supor que é o Wagner. Eu sou um espírito obsessor, tá bom, Wagner? Inteligente, tá? Não sou um espírito burro, tá bom? Aí eu tô te acompanhando. De longe, eu tô te olhando. Você não me vê. A vantagem de ser invisível é que você não me vê. Tá bom? E eu tô te acompanhando. 1 hora, você com pensamento elevado. 2 horas, pensamento elevado. 3 horas, pensamento elevado. Caramba, esse cara tá me dando trabalho. Eu vou ter problema. Vou ter problema. O que eu faço? Eu vou me passar por amigo espiritual dele. Como é que eu faço isso? Eu preciso emitir uma onda que você identifica como boa. Você está no padrão elevado. Só que eu não consigo ficar aqui muito tempo, porque eu sou denso. Aí o que eu faço? Eu me concentro, me aproximo de você e emito uma onda boa para você. E você sente aquele impacto, eu sumo. Eu não fico ali, porque eu não consigo me manter ali. Eu só emito a onda. Desapareço. Espero um tempo, 2, 3 dias, volto, emito de novo. E você começa a identificar essa onda como boa. Você começa a baixar a tua guarda para ela. É assim que eles vão agir. Chego de novo, você sente, nossa, é aquela onda gostosa, aquela sensação gostosa. Aí eu demoro um pouco mais, porque você já me aceitou. Esse tipo de aproximação leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles não têm pressa. Não é como nós, que agora, já, amanhã. Não, eles não têm pressa. Tem o tempo para eles. E eu vou me aproximando, vou me aproximando, vou me aproximando, vou me aproximando. E você me acolhe como teu amigo. Aí eu começo a fazer o que eu quero. Eu me aproximo, você pega a caneta, psicografia. As primeiras psicografias, não vou despertar você, certo? Não sou burro. Amados amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com vocês. O amor do Cristo envolva todos que estão nesta sala. Venho aqui, em nome da falange do Cristo, para alertá-los que um grande trabalho de amor começará. Algum problema nessa psicografia? Nenhuma. Nenhuma. Passa batido. Assinam lá, João Félix. Um nome qualquer, acabei de inventar. Próximo encontro. Me aproximo, você me acolhe. Ah, por que os amigos espirituais deixam? Ué, não foi você que aceitou? Cadê teu livre-arbítrio? A doutrina não ensina? Amados, verificai se todos os espíritos são de Deus? Está lá.
Mas os amigos não podem estar te orientando numa... Que hora que eles vão te orientar? Aí sim. Quando esse processo inicia e você começa a perceber, aí entra o pensamento crítico, que a gente não tem. O pensamento crítico é o seguinte: peraí, esse amigo, essa sensação que eu estou sentindo, é de um espírito amigo ou não? Tem que fazer a pergunta. Tem reunião na casa? Tem. Olha, estou percebendo um espírito assim, assim, assim. Podemos verificar se ele realmente é um espírito amigo? Podemos. Por isso que precisa dos demais trabalhadores. Não ficar sozinho, isolado, porque é facilmente enganado, eles são muito espertos. Então eu vou te levando até o momento em que, como aconteceu no GEP 2020. Lembra aquele pessoal lá de Hortolândia? A Ana e a Regina? Querem ouvir essa história rapidinho? 3 trabalhadores que vieram de outro centro espírita para estudar conosco. Primeira reunião. Envolvimento. Dialogadores fazendo, eu estava só supervisionando, dialogadores fazendo diálogo, e eu ouvi o diálogo e pensei comigo, tem coisa estranha aí. Tem coisa estranha. Eu não sabia exatamente o que era. Mas aí o dialogador veio falar comigo e disse, nossa, que médium, cara, que médium. Estou impressionado no primeiro dia desse jeito. Segundo encontro, eu fui fazer o diálogo. Seja bem-vindo. Ah, sim, eu gostaria muito de falar com você. Precisamos fazer algumas mudanças aqui nesse trabalho maravilhoso. Espera aí. Que espírito é esse que vem no segundo dia dizendo que tem que mudar o trabalho? Aí eu disse assim para ele, achei que era ele, mas na verdade era ela. Eu disse assim, mas com a autorização de quem que você está me dizendo isso? Não, eu sou um daqueles que faz parte da equipe que controla, que vai coordenar os trabalhos. É? Sim. Então vamos fazer o seguinte. Na próxima semana, nós 2 vamos conversar com mais tempo. Tudo bem? Fique em paz, tranquilo, sereno. Pergunta se o médium voltou no terceiro encontro. Não voltou. Não voltou. O espírito falou para ele não ficar na casa, porque a casa era uma casa que não tinha segurança mediúnica, a seara. Ficou lá no terreirinho dele lá. Então eles vão tentar sempre. O que é que nos faz preparados para isso? Estudo, exercício, prática mediúnica, não ter medo, ter respeito, mas não ter medo. É isso que vai fazer. E aprender essas técnicas, que são milhares de técnicas que eles têm. A aproximação sutil, a aproximação disfarçada de criança, a aproximação disfarçada de idoso, a aproximação disfarçada de mudo, de surdo. Eles vão usar de tudo para a gente cair nas artimanhas. Daí a importância do estudo. Tudo bem? Então, tudo que vocês falaram é óbvio, faz sentido, tem que fazer isso mesmo. Mas eles sabem, essa é a questão, eles sabem. Então, nós temos que saber as técnicas que eles têm. E à medida que nós vamos aprendendo essas técnicas, vai ficando mais difícil para eles. O que eles fazem? Procura outra casa. Não vai ficar com a gente, vão procurar outra casa. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá bom. Perguntas? Muitas. Paula? Nenhuma? Tá assustada, Paula? Não? Tá bom, então. O GEP é assim, tá? Ele é bem claro. Não tem passar... não, porque não existe isso. Tudo bem? Tá bom. O próximo trabalho nosso, acho que eu não tenho aqui. A Ivone está falando assim para mim, Antônio, a prece inicial. Eu fiz de propósito, viu, Ivone?
É para quebrar o ritmo, tá, gente? Porque se eu começo logo de cara com a prece, eu não esqueci, não. Começo logo de cara com a prece, dá para vocês, para a mente de vocês, vocês entram num padrão que vocês já estão acostumados. Vamos fazer a prece, vamos nos concentrar, vamos nos preparar. Vamos fazer agora, viu, Ivone, a prece? No exercício, tá bom? Carinha dela. A Ivone é minha auxiliar, já falei para vocês, né? Então, ela cumpriu o papel dela. Você esqueceu da prece. Não esqueci, não. Tá bom, eu esqueci, vai. Dei uma consertada. O nosso grupo tem essa tendência de brincar também, de ser alegre, de ser mais solto, tá? E vocês podem fazer as suas brincadeiras sem problema nenhum. Desde que elas sejam brincadeiras dentro do contexto, não há problema nenhum. Muito bem. Vamos fazer o exercício? Os exercícios? Vamos? Bora? Eu sei que vocês aprenderam bastante tempo com a Lília e o PACEM, né? Lembra do PACEM? Percepção, aproximação, contato, envolvimento. Vocês chegaram a fazer a manifestação ou não? Manifestação espiritual dos amigos, vocês chegaram a fazer isso? Sim. Bem no finalzinho, Antônio, fizemos sim. No segundo semestre. Sei, mas vocês fizeram psicografia ou psicofonia? Psicografia e fono, e conversa. Psicofonia. Psicofonia? Bom, o exercício tem a seguinte finalidade. Não tem como propósito chegar ao ponto da psicofonia ou da psicografia. Se acontecer, tudo bem. O exercício tem o propósito de libertar vocês. Deixar vocês cada vez mais confiantes. Esse é o processo, é o primeiro passo. À medida que nós vamos conquistando isso, nós vamos aprendendo não só o PACEM, porque ele vai acontecer de uma vez só. À medida que, então, não vai ser por etapa P, não vai passar. Ele vai vir de uma só vez. E esse de uma só vez tem um propósito também. Sempre tem. Nós vamos usar o aprendizado que nós estamos adquirindo e a companhia da espiritualidade, dos amigos espirituais, para realizarmos trabalhos benéficos de socorro a espíritos que necessitam das energias que nós estamos vibrando. Tudo bem? Então, à medida que nós vamos emanando energias, os amigos vão coletando essas energias para socorrer irmãos nossos que estão nos mais diversos campos vibracionais. À medida que o exercício vai avançar, não hoje, mas daqui a uns 2, 3 dias, nós começaremos a fazer um exercício de desdobramento mais amplo, uma expansão maior da espiritualidade, onde nós faremos um exercício de sair do corpo físico e de onde está em desdobramento, olhar para o corpo e ver o corpo ali, quietinho, sentado, concentrado, e começar a explorar o ambiente. Nós vamos começar a fazer esse tipo de exercício. Se nós conseguirmos avançar nesse sentido, aí nós ampliamos para um próximo nível que eu vou deixar para falar para vocês mais para frente, para vocês não ficarem ansiosos. Tá bem? Alguma questão sobre não ter entendido esse primeiro exercício que nós vamos fazer? Tá bom. Todo exercício, a princípio, é importante começar pela respiração. Por quê? Porque a respiração, ela é algo que está sob a nossa vontade. Nós podemos controlá-la. Mais, menos, mais rápido, não tem rápido.
Ao contrário, por exemplo, dos nossos batimentos cardíacos. Tem exercícios que eu vou pedir para que vocês se concentrem na respiração, e tem exercícios que eu vou pedir mais para frente para que se concentrem no batimento cardíaco. Que é isso que vai facilitar a expansão. Tá bom? Vamos fazer? Eu vou perguntar rapidamente para cada um, só vai dizer assim, está assim, está... Sim, está bom, está ruim, não estou sentindo nada. Então, por exemplo, vou perguntar para a Paula, como é que está o ambiente onde você está agora, Paula? Sossegado, tá quieto, tá em silêncio e tá bem. Tá bom. Fecha os olhos um pouquinho. Comece a ver o seu quarto de olhos fechados e procure perceber se alguma coisa começa a mudar em torno de você. Relaxa. Não faça força, apenas deixe acontecer. Pronto, Paula, tá bom. Paula? Ó, tá aqui. Como é que o que você sentiu quando eu pedi para você fazer isso? Calor. O que mais? E eu me senti muito preenchendo o quarto, sabe? Então, é isso que nós vamos fazer. Bem? Cada um vai fazer da sua forma. Então, nós vamos fechar os olhos, vamos ficar respirando sem forçar, e à medida que nós vamos soltando o ar, nós vamos relaxando o corpo. Bem relaxado. E vamos começar a sentir o ambiente onde vocês estão. E o que está acontecendo à sua volta. Vamos começar? Então vamos lá. Eu faço a prece agora. Enquanto eu faço a prece, vocês já vão fazendo o exercício. Querido Mestre Jesus, nossos corações se abrem para a tua luz de amor. Envolva-nos com a sua misericórdia, com a sua doçura, com a sua alegria. Permita-nos, Mestre, percebermos a espiritualidade que está ao nosso redor, para que tenhamos a união necessária para avançarmos na sua seara de amor. Ficamos, Mestre querido, confiantes em Ti e nos amigos que estão conosco, para nos ajudarem a nos desdobrarmos e sentirmos esse mundo que está ao nosso redor e que nos envolve todos os momentos. Que a tua luz e o teu amor esteja conosco. Vocês voltarão só na hora que eu chamar. Fiquem tranquilos e à vontade.